Boa tarde. Muito bem-vindos à Casa Espírita Maria de Nazaré. Para quem não me conhece ainda, sou Diego Garla, um dos médiuns que irá trabalhar com vocês aqui hoje. O Newton Stuck estava andando por aí, já ele chega aqui também, caso vocês não nos conheçam. Uma perguntinha que já é de praxe todas as vezes, para saber de que forma abordar essa conversa hoje. Quem está aqui pela primeira vez, que nunca participou de uma sessão de psicografia? Sejam bem-vindos. Uma boa quantidade de gente, menos do que das outras vezes, né? Mas uma boa quantidade de pessoas também. Só por questão de orientação, eu falo aqui para vocês rapidinho como funciona o nosso processo de atendimento, para vocês não ficarem tão perdidos aqui dentro. Então, receberam uma fichinha aí na portaria, a hora que chegaram, vocês serão chamados por esse número, vão fazer uma fila naquela parede ali, onde vão passar por uma triagem lá no fundo, fazer o preenchimento da ficha. Fica com a mesma senha e depois vão ser chamados para serem atendidos por mim e pelo Newton, tudo bem? Para que serve essa ficha? Dois motivos. Primeira coisa, vocês darem uma autorização para nós podermos receber uma mensagem dos vossos entes, caso eles escrevam, tá? A mensagem, infelizmente, nós não conseguimos escrever uma carta para cada um, mas fazemos o máximo aqui que nós podemos atender pela vontade do plano espiritual e não por escolha nossa, tudo bem? E segunda coisa, vamos acabar de explicar, às vezes fala, nossa, mas autorização, né? Precisa? Existem pessoas que não têm vontade de receber uma carta, muitas vezes não querem, nós não temos o direito também de escrever uma carta e sair entregando por aí, tá? Então, por esse motivo. E o segundo e o mais importante, essas informações básicas, que seria o nome, a idade, o tempo do desencarne, causa, nome dos pais, irmãos ali, filhos se tiverem, e só, mais nada. Você não vai contar história, não vai falar nada sobre o seu ente, isso aí deixa para ele contar, tá? Isso, para nós, serve como um endereço espiritual da pessoa, uma vez que eu e o Newton não conhecemos todos os espíritos, não conseguimos o identificar. Agora, esse momento onde vocês param para pensar, lembrar, refletir sobre esses vossos entes, vocês criam uma egrégora, um campo de energia em volta de vocês. Como eu sempre falo, eu chamo esse campo energético de amor, e esse endereço espiritual é onde nós sintonizamos com os vossos entes e conseguimos aí trazer a mensagem se ela for possível. Tudo bem? Então esse é o nosso processo de atendimento aqui. O que é mais importante saber também no dia de uma sessão de psicografia é o que é uma psicografia. Primeira coisa que a gente faz, né? Quando acontece alguma coisa na nossa vida, por exemplo, quando o luto chega até nós, Google ou rede social. Infelizmente, tanto o Google quanto a rede social, ela está poluída de informações falsas, de pessoas com má intenção, tanto que essa semana novamente voltou a circular um vídeo nosso falando sobre psicografia, uma vozinha no fundo lá, se esse vídeo apareceu para você, não é à toa, a pessoa que você ama quer conversar com você, clique em saiba mais e você vai ser atendido. Aí aparece o número de um WhatsApp lá, não sei se tem foto nossa ou não, mas as pessoas cobram, dizendo que vão lhes entregar uma mensagem. O nosso trabalho é 100% presencial e 100% gratuito, isso é importantíssimo falar sobre. Nós não cobramos por mensagem, não cobramos por atendimento e também não atendemos à distância nem via internet. É sempre dentro da sessão. Aqui, nós estamos aqui um de frente com o outro. Nosso atendimento é 100% aqui. Vocês vão passar por aquela fila, vamos nos atender aqui, vamos escrever aqui. Então não tem como a gente tentar enganar vocês, tentar de alguma forma se aproveitar disso. É importante, porque você vai estar na sua casa, a pessoa está num outro lugar que você nem sabe quem é. De repente ela está com um computador aberto lá, ela vai pegar todas as informações da internet, colocar numa mensagem, você vai acreditar que é o vosso ente conversando com você, porque ele vai dar relatos de coisas. Nossa, olha, isso é verdade, naquela viagem teve isso, o amigo tal, nome de parentes, um monte de informações. Que para mim isso não comprovam nada. Se nós estamos aqui hoje, nós estamos em busca de informações das pessoas que nós sentimos saudade. Nós não viemos aqui para ficar recordando as coisas. Recordar, nós recordamos na nossa casa. Recordar, nós recordamos no dia a dia. Nas lembranças, na saudade que já nos traz essa memória. Agora, hoje, nós viemos aqui atrás do quê? De uma notícia daquelas pessoas que nós estamos sentindo falta. E querer uma notícia deles que nos prove a existência, eu acredito que é falar com o nosso sentimento.
e não ficar contando histórias de coisas que foram vividas. Eu uso um exemplo, eu nunca viajei para fora do país. Vou para a Europa, por exemplo. Vai adiantar eu chegar lá da Europa, ligar para a casa da minha mãe, falar: mãe, estou na Europa. Ela: que legal, é verdade então que você foi mesmo? Eu falo: é mãe, só que aí em casa, você lembra aquele dia do meu aniversário que você fez um bolo? Aí ela fala: sim, lembro. E a Europa? Eu estou provando a ela que eu estou lá, que eu estou bem, como eu estou? Então é óbvio que os nossos entes, eles vão querer dar notícia de como eles estão lá, como que é a realidade deles, porque tanto para nós que podemos dizer que temos fé, o dia que acordar na vida espiritual vai ser ainda uma surpresa, né? A gente vai chegar lá talvez aliviado ao abrir os olhos, falando: nossa, morri, estou vivo, graças a Deus, né? Porque nós ainda não temos fé o suficiente para confiar em tudo aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Inclusive, muitos de vocês aqui, assim como eu talvez ficaria, estaríamos revoltados com Deus, se perguntando, se questionando, querendo entender o porquê que Deus fez isso ou aquilo, porquê que Deus escolheu a mim, porquê que Deus permitiu isso na minha vida. Entender a realidade do que é Deus é parte do trabalho de hoje aqui. Porque Deus, segundo a doutrina espírita, é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, simplesmente já está tudo pronto da parte dele. O que falta agora é a nossa. Hoje, nós estamos aqui entendendo, através desse amor, que a eternidade é um tempo muito maior do que qualquer tempo que a gente viva na Terra. Estamos aqui talvez lamentando por alguns anos uma coisa que tem uma duração eterna. E essa saudade que nós sentimos hoje aqui, ela está nos despertando a consciência para essa realidade da vida que é eterna. A vida ela não se resume na Terra. Todos nós um dia aqui iremos passar para o plano de lá. Então qual seria a maldade de Deus, sendo Ele perfeito, de colocar isso como obrigação na vida de todos nós? Porque a morte, o desencarne é uma obrigação. Todos em algum momento voltaremos. E se voltaremos para um lugar melhor, como que ela pode ser algo ruim? O entendimento que foi colocado a nós sobre a morte, ou a nossa visão sobre ela, é o que gera essas ideias preconcebidas. Por quê? Até então, se eu estou com raiva de alguém, vontade de matar, né? Ou então se alguém faz uma coisa muito bárbara, fala: não, tem que ter pena de morte. Veja que a gente coloca a morte como se ela fosse um caminho de punição. Mas se ela não estende a vida para a eternidade, para a realidade, e nos livra de problemas das mazelas da terra, ela não é algo ruim, desde que seja feita pela vontade de Deus, claro. Por quê? A gente tem aí a ideia de matar alguém, né? E aí temos aí dentro da doutrina espírita a tal da lei de causa e efeito. Não dentro da doutrina espírita, que não foi ela que criou isso. Isso é uma lei milenar, muito antes do próprio espiritismo a colocá-la como uma ciência. Desde o hermetismo, do Antigo Egito, de Moisés, de Abraão, sempre tinha essas causas e consequências. E pensar que alguém me matou, me dá o direito de matar também? Eu acredito que não. Porque se eu matar alguém nessa vida e tiver que reencarnar para ser morto, alguém vai ter que reencarnar para ser o assassino. Automaticamente alguém já veio com a vida condenada. Então onde estaria a ciência de Deus, da sua perfeição, na evolução do amor? Entender coisas básicas, né? Essas dinâmicas básicas faz com que a gente possa olhar para esse momento que nós estamos vivendo hoje aqui com um carinho a mais. Um momento de aprendizado, de conhecimento. Eu uso muito, talvez vocês já até ouviram isso, seja por palestra ou seja presencialmente, uma fala que o pai do Gabriel, Renato Martins, falou no lançamento do livro 9 do Gabriel. Nós estávamos lá na mesa psicografando e ele estava fazendo uma palestra falando sobre o livro e ele falou: o retorno do Gabriel antes de mim para a vida espiritual salvou a minha vida. Olha como é forte. Por quê? Ele falou: eu estava preocupado aqui com as coisas do meu dia a dia, da vida, da empresa, da família estruturada aqui, mas não tinha olhos para as questões espirituais. Ou seja, eu estava passando o meu tempo aqui sem olhar para a realidade daquilo que eu sou, daquilo que nós vivemos. E a coragem do Gabriel de se adiantar fez com que a minha vida se transformasse realmente. Hoje, a quantidade são 9 livros. E um livro assim com mais conteúdo doutrinário, conteúdo de conforto e consolação do que o outro, que nos direciona a essa consciência realmente da vida, pelo qual nós estamos inseridos. O Newton ainda brinca, né? Se o Gabriel ele fazia zootecnia,
Falou, o máximo que ele ia estar fazendo aqui hoje era cuidando de vaca. Falei, mas olha o bem que ele faz a tantas pessoas com essa coragem de se adiantar ao plano espiritual, trabalhar do lado de lá e poder intercambiar com essas obras para nós. Então esses livros aqui, gente, não é para fazer renda para a casa espírita, não é para enriquecer ninguém. Todos esses livros aqui, eles viram obras. Essa casa aqui é sustentada com venda de livros, Neve Paulista, tantas outras casas que nós temos aí, Brasil afora, também são mantidas com a venda desses livros. E não é só para vender livro, eu falo, se for para comprar, só para ajudar, não compra. Compra para ler. Porque nós viemos aqui hoje para nos ajudar. Embora todos aqui acreditam que estão aqui em busca de outra pessoa, eu vim atrás do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu filho, da minha filha, meu marido, esposa, seja quem for, não. Todos nós hoje estamos aqui em busca de nós mesmos. Por quê? Parece que está faltando alguma coisa. Parece que está faltando uma parte de mim. Porém, já somos completos. Todos somos feitos perfeitos, em busca de atingir um grau de consciência maior. Então essa parte que parece que hoje está faltando, ainda é fruto do nosso desconhecimento, da nossa ignorância, no sentido da palavra de falta de conhecimento, e não realmente uma parte de mim que deixou de existir, porque ela não deixou de existir. Se tivesse deixado de existir, vocês não estavam aqui sentindo saudade. Vocês, muitos, com um pouco mais de percepção, não entraram lá dentro dessa casa e sentiram alguma energia diferente, um acolhimento ou a presença. Alguns veem, outros sentem cheiro, outros sentem abraço, ouvem coisas passar pela sua cabeça, pensamentos às vezes intensos naquela pessoa que nós estamos sentindo falta. A gente pode achar que é fruto só da presença de estar aqui. É porque eu saí para vir numa psicografia, por isso que eu estou pensando tanto. O livro Nosso Lar, a maioria já deve ter ouvido falar sobre o filme, ou assistiu o filme, mas o livro Nosso Lar é um livro ditado por um espírito chamado André Luiz, psicografado através de Chico Xavier, que foi o maior expoente sobre mediunidade no mundo. E tem um capítulo lá que André Luiz, ao poder visitar a sua família aqui na Terra, ao entrar dentro da casa, ele escuta o comentário de uma das suas filhas. Ela fala, eu não sei porquê, mas hoje eu estou o dia inteiro com o pensamento no papai. E ele não sai da minha cabeça. O que era aquilo ali? A presença energética dele dentro da casa ficava instigando a memória. Então, quando a gente está com essas lembranças, com essa memória instigada, não é somente saudade, não é a ausência, mas sim a presença. Ela faz com que o nosso coração bata mais forte, com que nosso amor se alimente dessa esperança. Hoje é um dia de troca. Hoje é um dia de nós nos doarmos a esse momento, permitirmos esse encontro. Porque uso uma frase, normalmente a gente chega nos lugares, a ideia do espiritismo, foi criada há muito tempo, porque eu tenho que ter a permissão e eu tenho que ter o merecimento. Como se os nossos entes estivessem enjaulados no plano espiritual, Que Deus é esse que nos deixa em sofrimento e exige de nós trabalhos árduos, doações árduas, quando a gente não consegue sequer sair da cama às vezes? Quem de nós, vendo um filho deitado na cama, adoecido ou triste, vai lá e exigir que ele se arraste para fazer alguma coisa? Imagine Deus, jamais faria algo assim. Então essa ideia de merecer é o olhar para o amor próprio, ver que esse trabalho fala, olha, eu não preciso disso, eu mereço isso, eu mereço ter um dia hoje aqui de troca, eu mereço ter um dia de ligação do meu coração com o coração dessa pessoa, eu mereço ter esse encontro. E esse encontro ele não vem só através das frases, das palavras que vêm numa carta. Por vezes a gente chega aqui e fica esperando só a nossa carta e esquece de olhar todo o resto que acontece à nossa volta. Porque o recado que a gente precisa ouvir, às vezes está na mensagem do outro. E talvez o sorriso que a gente precisa ver é daquela pessoa que chegou aqui numa dor tão grande e ao receber uma mensagem, troca seu semblante e transforma-se num olhar de esperança. E nós nos contentarmos, nos felicitarmos com o bem do próximo, certamente é um desenvolvimento de amor muito maior do que uma satisfação do nosso próprio ego, da nossa própria vontade. Olhar para o próximo e ver o seu bem e sentir-se bem é muito maior. Hoje o dia está nos oferecendo essa oportunidade. Como eu falei, nem todos
tem condição de receber, porque nós não temos condição de escrever. O fato de não ter uma mensagem não quer dizer que o seu ente está mal, não quer dizer que ele não veio, não quer dizer que ele não pôde escrever, não quer dizer que ele não teve permissão, não quer dizer que você não mereça. Quer dizer simplesmente que nós não demos conta de escrever. Porque eu tenho certeza que há vontade manifestada tanto deles quanto de vocês. Porém, existe um mundo de coisas que acontecem aqui hoje que os nossos olhos às vezes não veem. Eu sempre conto uma história. Teve um fato de um casal que foi numa sessão. Fazia 15 dias que o filho havia tirado a vida. E uma mensagem de uma pessoa que tirou a vida com 15 dias é muito complexa. Não porque um suicida está mal, está no umbral, no vale do suicida, está grudado com o corpo, como muitos querem nos colocar. Mas é que o estado emocional dele está tão abalado com a realidade que muitas vezes é muito difícil uma sintonia entre os dois planos. E é muito difícil que ele tenha realmente palavras de consolação. Porque essa reunião hoje aqui vem para consolar. Ela não vem para piorar a situação de ninguém, ela vem para consolar. E diante daquela situação, e vendo que a intenção dos pais naquele momento era fazer o mesmo, porque se tratava ali de um filho único, um filho já de uma certa idade, e os pais também mais idosos, eu conversei com o Newton ainda, brinquei com ele, brinquei no bom sentido, eu falei, Newton, teremos que recorrer ao Supremo, graças a Deus não é o nosso, né? É o do plano espiritual. Eu falei, teremos que recorrer ao Supremo. Aí ele falou, Diego, não tem o que fazer. Eu falei, precisamos dar um jeito, porque senão eles vão fazer alguma coisa também. Passou ali uns 40 minutos de triagem, o Dimas, a Clara chegaram com uma pessoa, com um espírito. E falou, eles estão aqui com ele e vão auxiliá-lo para a escrita. Ele mandou um recado, muito simples naquela primeira ocasião, mas que salvou ali a vida dos pais. Os pais, ao receberem aquela notícia, desistiram de tirar a vida. E no final da sessão eles falaram para mim, falou, nós viemos aqui, nós moramos longe, com a intenção de, se não recebesse nada na volta, batesse o carro de frente com um caminhão, jogasse num barranco, fazer alguma coisa. E aquilo muito me tocou. Quem de nós aqui hoje, se tivéssemos ciência dessa história, não cederíamos o lugar para esses dois? Imagina o plano espiritual que é mais adiantado que nós. Então é um momento de sentir orgulho do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, do nosso filho, dos nossos avós, seja quem for, que olharam com empatia a história desse irmão que estava lá e concederam a ele uma oportunidade de escrever antes dele, que não quer dizer que numa próxima oportunidade os vossos entes não possam vir e escrever. Existem muitas histórias semelhantes a essa. Como eu falei, os nossos olhos às vezes não conseguem compreender, não conseguem entender, porque a nossa vontade está fechada só no meu recado. E se nós não tivermos fé, compreensão e entendimento, isso aqui não passa de um bloco de papel rabiscado. Se a gente ficar caçando minhoca na mensagem, não vai achar o amor que o nosso ente veio nos entregar. Como eu falei, estão nos pequenos detalhes. E não é só na questão da assinatura, não é só na questão de evidências que eles nos mandam, mas no detalhe de preencher aonde o nosso coração está mais machucado. Então, é um dia de a gente aproveitar essa tarde. Nós teremos bastante palestras, depoimentos de pessoas que já viveram o que vocês estão vivendo hoje. Então, uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de desenvolver o amor realmente, uma oportunidade de nos encontrar com essas pessoas que nós tanto amamos e tanta saudade nos faz. Aqui dentro nós pedimos o silêncio, a prece, a oração. Hoje, para quem já conhece a nossa sessão, estamos desfalcados. A Louise e o Marinho, que são os nossos músicos, não vieram. A música ela ajuda a harmonizar, ajuda a tranquilizar os nossos corações, e hoje eles não puderam estar conosco, mas teremos as palestras. Peço que prestem realmente atenção, que abram o coração para que isso sirva de aprendizado, sirva de acolhimento nesse dia de hoje. Se precisar sair, fique à vontade. Temos a nossa cantina aqui do lado. É um trabalho demorado, não tem como ser rápido, tá? A gente vai sair daqui 7, 8 horas da noite normalmente. Tem a cidade aí para andar, Duartina é um lugar tranquilo, um lugar de paz, pode deixar o carro aberto, não deixa não, vai que rouba, depois vocês vão falar que eu estou no meio. Mas é um lugar tranquilo, um lugar seguro, uma cidade simpática, dá para vocês andarem por aí também. Como eu falei, não tem obrigação de ficar aqui o dia inteiro não garante a carta, sair também não quer sinal que não vai receber.
mas nós, enquanto estivermos aqui trabalhando, nós precisamos da colaboração de vocês, através do silêncio, através da prece. Quem já viu nós trabalhamos, já teve sessão aqui de sair daqui meia-noite, sabe que nós, aqui em cima, cansamos o momento que vocês também cansam. Enquanto vocês estiverem aí vibrando, torcendo para o nosso trabalho, nós estamos sustentando, através dessa energia, as escritas. A partir do momento que perde o interesse, que há o cansaço, aí também a sintonia nossa acaba baixando e o trabalho também não consegue mais render. E aí nós precisamos parar, tudo bem? Lembra que a última carta pode ser a que você pediu. Então, sempre que tiver mais uma, é melhor para todos, tudo bem? Nós temos aí sempre em média de 50 a 60 cartas por sessão, é um número bem expressivo, mas já teve sessões também de 20 e 30, depende tudo do ambiente, não depende de nós. Então nós pedimos a colaboração apenas com isso, tá? Hoje o pessoal acho que vai fazer umas rifas aí, caso alguém queira participar, ajudar. Essas rifas são para nós fazermos a festa aqui do Dia das Crianças. Quem já viu as nossas festas sabe que a molecada aqui aproveita muito, é totalmente decorada, com brinquedos, comida à vontade. É um dia de fazer a diferença na vida das pessoas, né? A Casa Espírita aqui nós temos essa vontade de trabalhar dessa forma, né? Oferecer coisas realmente diferentes, dar dignidade, devolver o atendimento às pessoas. Aqui nós temos o almoço todos os domingos, atende na faixa de 60, 70 pessoas presencialmente aqui. Temos o café da tarde todos os dias, que atende pessoas em situação de rua. Eles vêm aqui, tomam um banho, deixam a roupa suja, colocam uma roupa limpa, trocam para o dia seguinte. Atendimento de cesta básica, o projeto do pão, um monte de trabalhos que nós fazemos aqui em Duartina e em outras casas também. Não estão aqui os outros 2 livros, mas tem um livro que é do atendimento fraterno. Fundamos um instituto lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, junto com o Edson Agrazzi, Instituto Vitor Hugo Alimentando Almas. Atende pessoas refugiadas de outros países que estão lá E assim, às vezes a gente fala morador de rua, acredita que são jovens que poderiam estar trabalhando e estão bebendo, usando droga. Não. Lá são idosos, crianças de 3, 4, 5 anos que estão na rua, refugiados de Venezuela, de outros países vizinhos ali, que estavam comendo lixo nos seus países e preferiram morar na rua, ali em Campo Grande. Então, esse instituto atende essas pessoas lá e outras ocasiões também. O outro livro do Evangelho às Crianças, nós estamos construindo uma escola em Frutal, Minas Gerais. Já está chegando na laje já, a minha assistente. Esses 2 aqui, o Atendimento Fraterno, que é lá de Campo Grande. Um livro que fala sobre a questão de atendimento fraterno na casa espírita, mas também eu falo que é um manual de relacionamentos para nós, né? A forma de entender, compreender, ouvir mais as pessoas. Hoje está tão difícil ouvir, né? Acho que a gente para ouvir só para esperar a nossa vez de julgar depois, né? Então, é saber ouvir realmente as pessoas. E esse aqui é o livro que nós estamos construindo, a escola lá em Frutal. Tem as fotos no nosso perfil também, os vídeos lá de como está a obra. Semana passada a gente enviou as janelas, as portas para lá. Então toda essa renda vai enviada para lá. E hoje nós temos 4 lançamentos de livro aqui. Esse aqui ainda não veio como lançamento para a Casa Espírita, mas já faz uns dias que está vendendo. O livro pelo Espírito Dimas, psicografia do Newton Stuck. Eu sou suspeitíssimo de falar sobre esse livro, porque até então eu tinha 2 obras como obras favoritas, que era Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier, e o Boa Nova, psicografia de Humberto de Campos, também por Chico Xavier. São histórias que contam ali o dia a dia de Jesus com os apóstolos, com as pessoas em volta. Então você sente uma imersão realmente naqueles capítulos ali. E esse livro aqui também tem essa mesma dinâmica, essa mesma visão. Você parece que senta na mesa para assistir uma cena junto ao Cristo. É fantástico esse livro. Esses outros 2 livros, Nutrindo Nossas Virtudes e Asas da Alma, são livros de mensagens, essas mensagens que a gente publica sempre aí, da nossa orientadora Clara. São livrinhos de bolso, dá para carregar para todo lugar aí, onde não tiver internet consegue ver. E esse daqui é um livro fantástico também, chama Os Caminhos da Luz. Um livro de mensagens, de reflexões profundas sobre o Evangelho, sobre a nossa vida, de uma forma assim bem quântica, energética, o quanto a nossa vida pode se transformar com simples mudança de pensamento, um simples novo olhar, até para situações como as de hoje que nós estamos vivendo. Aquela dor se transformar numa esperança, numa visão muito maior do que a vida nos representa.
Então, desejo a todos uma boa sessão. Nossos amigos vão começar a chamar vocês pelos números. As fichas são preenchidas lá no fundo, nas cadeiras lá, vão sendo direcionadas. Não precisa ficar de pé, levanta só a hora que chamar realmente a senha para ficar mais organizado e vocês não cansem tanto também. Depois vamos fazer a triagem. No final, a gente escreve, acabando a escrita, entregamos as mensagens, chamamos pelo nome, lemos algumas aqui, escrevemos dedicatórias nos livros, tiramos foto, tudo no final, tudo bem? E se tiver alguma dúvida, por favor, não vão embora com dúvidas, tá? Seja na mensagem, na letra, alguma coisa, porque não adianta amanhã voltar e perguntar, mandar mensagem no Instagram, no celular, não vou lembrar, tá? Não vou lembrar, eu não lembro o que eu acabei de comer ali na Cris, não vou lembrar o que aconteceu aqui na sessão, porque são muitas cartas, são muitas mensagens, não dá pra gente guardar. Agora aqui, com a sintonia, com a ligação ainda com os vossos entes, a gente tem ainda a condição de explicar, tudo bem? Agradeço a atenção de todos, que Jesus, Maria nos abençoe, nos acolha, transforme realmente os nossos corações hoje, para que a gente alcance o objetivo maior, que é sair daqui com o coração consolado. Muita paz a todos.